Graça e paz, meus queridos irmãos de todo o país. Eu sou seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Nós somos um povo abençoado, porque em Efésios capítulo 1, e versículo do 1 ao 3, ali o apóstolo Paulo diz: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, não ficou nada, com todas as bênçãos, tanto espiritual como material, no mundo espiritual. Então nós estamos abençoados. Você não precisa correr atrás de bênção, atrás de denominações que promete bênção, porque já estamos abençoados por Cristo, o Filho de Deus. Eu tenho neste momento uma palavra, e a palavra é essa: a Bíblia e a teologia caminham distante uma da outra. Mas por que, irmão Nilson, você está dizendo isso? Porque a teologia vem do achismo, porque eu acho, porque eu penso, porque eu creio, porque eu vejo dessa forma, porque eu não acredito que seja assim. Então, este livro não é completamente reconhecido pela teologia. Existe muito o achismo no meio deles. Eles buscam os seus próprios conhecimentos. Eles se materializam e são mais materiais do que espiritual. E a própria Bíblia Sagrada, esta palavra nos ensina que devemos buscar as coisas que são do alto, não as que são daqui da terra. E nós encontramos um versículo-chave para isto. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, ali nos disse que a letra, ela faz o quê? Ela dá força, ela edifica, não, a letra mata. Mas o Espírito é o que vivifica. É o Espírito, porque Deus, ele é Espírito. O Senhor é Espírito, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. O Senhor é o Espírito. E o Espírito de Deus está sobre nós. E nós encontramos também o próprio Jesus de Nazaré, no capítulo 6 de João, e lá no versículo 63. Essa carne para nada serve, mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então você vê que fala de coisas espiritual, não coisas materiais, coisas daqui da terra. E o apóstolo São Paulo escrevendo em Coríntios capítulo 2, versículo 14, que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura. Porque a teologia anda na contramão de Deus. Ela anda completamente ao contrário. Não adianta você pensar que sabe, porque nenhuma teologia é igual a outra. Nós vemos que a teologia católica é uma só no mundo inteiro, mas as teologias, chamada como teologias evangélicas, cada uma denominação tem a sua, completamente diferente. É como o estatuto. Cada denominação tem o seu estatuto. Porque eu creio dessa forma e eu quero que seja assim. Eles criam sua própria lei, como diz Jesus no capítulo 15 de Mateus e versículo 9. Em vão me adora, ensinando doutrinas que procedem do próprio homem. Então é inútil tudo o que estão fazendo. Então, voltando para a teologia. Talvez você ache que você sabe muito. Você sabe bastante, porque aprendeu muito. Sábado
eu mostrei o canudo e tirei de dentro daquele canudo 3 papéis, que eram os 3 certificados da teologia. Eu fiz 3 teologia e guardo comigo para provar que eu falo com conhecimento. Eu sei o que é a teologia, de onde procede, de onde veio e o que ela representa. Não adianta dizer porque eu sei, porque eu conheço, porque eu estudei. Não adianta, porque nos conta uma história de um velho sábio, um homem conhecido como mestre dos mestres. Tinha uma sabedoria que encantava qualquer um que ouvia este homem. E um certo dia, o seu netinho brincando no colo dele, ele ali com o seu cachimbo, talvez você, ainda é novo, você não conhece, mas nos dias de hoje é muito difícil você ver cachimbo. Mas antigamente se usava muito cachimbo. E o cachimbo dele apagou. E ele disse para o netinho dele, vai buscar uma brasa para o vovô, que o cachimbo apagou. O netinho saiu correndo para ir no fogão pegar uma brasa. Ele disse, qual? O meu neto saiu, não levou o cachimbo. Geralmente leva o cachimbo e coloca a brasa dentro do cachimbo e traz. E ele ficou esperando que o netinho vinha de volta para pegar o cachimbo e colocar a brasa. O netinho veio com aquela brasa na sua mãozinha, chegou aqui, está vovô. Ele olhou, o netinho estava com a mãozinha cheia de areia e aquela brasa viva ali nas suas mãos. Ele olhou e disse, né, é vivendo e aprendendo. Uma criança, meu neto de 5 anos, me ensinou o que eu nunca, jamais poderia imaginar. Que uma criança de 5 anos poderia me dar essa aula. É vivendo e aprendendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu aprendi muito, mas não sei nada. Eu não sei nada. Eu aprendi muito dentro desse livro, mas não sei nada. Eu estou gatinhando. Mas eu falo aquilo que conheço e sei do que estou falando. Eu tenho fechado a boca de muita gente dentro deste livro, porque eles vêm, talvez com seus graus elevados de teologia, e eu mostro esta verdade para eles. Eles desviam da verdade. Eles ensinam coisas que não procedem dentro deste livro. Eles dizem, a própria teologia ensina que Adão teve 60 filhos. Eu não conheço isso dentro da Bíblia. Adão teve 28 filhas e 32 filhos. E Caim matou Abel quando ele estava com seus 131 anos. Abel tinha 128 anos e Caim 131 anos quando ele matou Abel. E ele fugiu. Ele passou 160 anos distante, escondido, longe, sem dar notícia a seus pais. 160 anos se passou. Ele reencontrou com seus pais, com a idade de 291 anos. Eu pergunto, onde está escrito isso? Aqui dentro? Não, não existe isso. E como eles estão dizendo isso? Sim, é a teologia. Alguma teologia diz que Adão tinha 4 metros de altura. Eu nunca encontrei aqui da altura de Adão. A altura do gigante Golias? Sim, mas a altura de Adão? Não. E eles dizem isso. A teologia também diz que os anjos desceram do céu e se materializaram e tomaram para si as filhas dos homens, porque viram que as filhas dos homens, ali está no capítulo 5 de Gênesis, viu que era formosa e tomaram para si esposa, mulheres. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz os filhos de Deus, olhando para a filha dos homens, achando formosa, tomaram para si.
mas não existe explicação de anjos se materializaram e tiveram contato físico com as mulheres e geraram filho. Não existe isso, mas a teologia ensina dessa forma. Então há muitas coisas que a teologia torce esta verdade, mostrando aquilo que não é. Mas, irmão Nilson, eu estou cursando teologia. Eu quero me tornar um bacharel em teologia. Você pode se tornar um bacharel em teologia, escatologia, bibliologia, genealogia, com todo tipo de gia. Você não sabe nada. Se o Espírito de Deus não estiver sobre a sua vida, você não é nada. Quando Jesus disse àquela mulher samaritana, lá no capítulo 4 de João, Jesus disse: quem bebe desta água volta a ter sede, mas quem bebe da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas salta uma fonte de água viva de dentro para fora. A mulher disse: Senhor, onde tem essa água? Essa água que eu não preciso mais vir aqui no poço buscar essa água. Mas aquela mulher era apenas uma simples dona de casa. Ela não tinha conhecimento. Mas nós vemos que Nicodemo foi ter com Jesus. E quem era Nicodemo? Era um doutor em teologia, escatologia. Era um grande conhecedor, mestre. E Jesus fez uma pergunta. Jesus só disse a ele: se tu não nascer, tu não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Mas como, sendo eu velho, posso entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? Quem nasce da carne é carne, é necessário nascer da água e do Espírito. Tu é mestre em Israel, Nicodemo, e não conhece. Tu é mestre. Aquela mulher, sim, ela era uma mulher simples, uma mulher sem conhecimento, mas tu é mestre. E é o que acontece. Nos dias de hoje nós vemos muitos teólogos, muitos homens bacharel em teologias, que chega muitas vezes em cima dos púlpitos desses movimentos aí, chamado aí igrejas pentecostais e tal, esses grandes eventos, grandes congressos, que dá nojo de você ver esses homens. Eles não têm nada. Eles apenas apresentam letra, enquanto a palavra diz que a letra mata. E para finalizar, eu quero dizer um testemunho de um rapaz que eu vi um dia desse, ele dando testemunho, que ele era um presbítero de uma determinada igreja, e ele pregava e tal, e ele viu alguma coisa que não agradou ele, ele afastou daquela igreja. E durante aqueles 2 meses que ele ficou afastado, ele conheceu a graça. E a graça entrou no seu entendimento, porque é necessário que a mente se abra. Não adianta você abrir este livro. Você pode abrir esse livro quantas vezes você quiser, mas se Deus não te abrir o entendimento, nada adianta. E o seu entendimento foi aberto. Mas de tanta insistência, ele acabou voltando para o sistema religioso. E ao chegar lá, o pastor colocou ele no púlpito para trazer uma palavra. E ele pregou completamente diferente do sistema. E o pastor estranhou e chamou ele para conversar. E disse: pastor, vamos fazer o seguinte, vai na minha casa amanhã. Eu tenho algumas perguntas para fazer para o senhor. Chegou no outro dia, o pastor chegou na casa dele 7 horas, acompanhado da sua esposa, e levou um presbítero. E aquele pastor entrou e ele começou a fazer perguntas. Eu tenho várias perguntas e eu quero que o senhor me responda. Ele perguntava, o pastor não respondia. Tentava entrar com outro versículo, outro capítulo, ele disse: não, me responda essa. Ele não respondia, ele fazia outra, ele não respondia, fazia outra, enfim. E o tempo foi passando, e aquele pastor foi ficando nervoso. Não conseguiu responder nenhuma pergunta. Não deu a resposta certa de nenhuma. Ele tentava muitas vezes mentir, modificar. Ele dizia: não, não é dessa forma, é assim, assim, assim. Aí chegou no fim, o pastor pegou a Bíblia e disse assim: olha, sabe o que está precisando? O irmão precisa fazer teologia.
O irmão precisa de um curso de teologia. Aí o irmão vai abrir o entendimento. Ele diz, pastor, o senhor é bacharel em teologia. Se o senhor é bacharel em teologia, professor em teologia, não respondeu uma pergunta que eu lhe fiz. Por que que eu vou estudar teologia se o senhor é mestre em teologia e o senhor não sabe nada? O pastor levantou, pegou a Bíblia com a esposa e o presbítero e saíram. Ele disse, era 1h da manhã, das 7 da noite a 1h da manhã, ele não conseguiu responder nenhuma pergunta. Por quê? Porque eles não sabem. Ele sabe mais o que a teologia ensina, mas não o que o Espírito o ensina. Por isso disse o apóstolo São Paulo, buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Então, teologia, eu conheço muito bem e sei muito bem do que eu estou falando. Eu tive durante 43 anos e ensinei muita gente. E hoje eu ensino a graça, porque a graça é a única palavra que transforma e edifica. Porque a graça não é uma religião. A graça, ela é Cristo em nossa vida. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou o seu coração, escreva no meu canal. Curte essa mensagem. Nos ajuda. Eu quero agradecer o meu irmão José Roberto, que tem sempre me assistido, e todos os irmãos que têm me assistido. Eu agradeço a vocês. Graça e paz para todos. Bye, bye.